caminhando sem destino, com o coração ferido, sem amores, sem paz. Era assim que eu andava, um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nem chegava, que sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu entendi que eu não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. O lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória alcancei. Com Jesus na minha estrada, minha vida sossegada. Há sempre um motivo para que seus objetivos se tornem sempre nada. E procure entender que a força e o poder estão nas mãos de Jeová. Deixa desse sofrimento a partir deste momento. Deixa Deus te guiar. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus. O lugar nem vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Jesus na minha estrada, a história foi mudada, a vitória alcancei. Jesus na minha estrada, a história foi mudada, e a vitória alcancei. Jesus na minha estrada, a história foi mudada, e a vitória alcancei. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Jesus deixou dito assim, lá em Mateus, Marcos e Lucas, ele disse: olha, tu quer me seguir? Sim. Quero. Então toma a tua cruz e me segue. Então, para nós seguir Jesus, irmãos, cada um carrega a sua. Tá pesada, tá? Pastor, eu não aguento mais, mas a cruz é tua, meu irmão. É tu que tem que carregar ela, é bíblico. Jesus deixou dito: quer me seguir? Toma a tua cruz e me segue. Toma a tua cruz e anda. Anda comigo, que a tua cruz é maneira. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero chamar aqui o nosso varão, o irmão José, para fazer uma oração. A igreja se coloca de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, Jesus. É um motivo de alegria estar aqui na frente para falar do nome do Senhor Jesus. Oramos. Querido Deus, amado Pai que está no céu, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, Deus, para ouvir a tua palavra, Deus, para que o Senhor venha trazer saúde para nós, Jesus. Ô Espírito Santo, Deus, faz a obra na vida de cada um que aqui está, Senhor. Nós necessitamos da tua bênção, Jesus, do teu poder, da tua oração, Jesus, nas nossas vidas, porque o Senhor é digno, toda honra, toda glória pertence ao Pai. Santo Espírito de Deus, muito obrigado, meu Deus, e obrigado, Jesus. É isso, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Deus abençoe o nosso irmão José. Glória a Deus. Aproveitando que você está de pé, abra a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4. Será que o irmão está aqui, hein? Glória a Deus. Livro de Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo de número
43. O Evangelho de João está lá, Marcos, Lucas, né? Marcos, Lucas, aí vem o Evangelho de João. Depois de Lucas, Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do versículo 43. Quem encontrou, diga amém, diga glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem alguém ainda procurando? Deixa eu esperar só um minutinho aí, né? Enquanto os irmãos aí encontrem aí para todo mundo saborear a palavra de Deus. Todo mundo junto, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Estarei aqui resumindo esta palavra em poucos minutos, para que o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, venha falar conosco. Aleluia. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 43. Uma passagem muito conhecida por todos, né? Que diz assim: e 2 dias depois partiu dali Jesus e foi para Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fez em Jerusalém, no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fez vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que o descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus disse: se não vês sinais e milagres, não crereis. E disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Mas Jesus disse: vai, que o teu filho vive. Oh, glória. Aleluia. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7ª, ou seja, 1h da tarde, a febre o deixou. E entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Oh, glória. E creu ele e toda a sua casa. Aleluia. E Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Oh, louvado Aleluia. seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui em um culto da família. Estamos aqui em família, cultuando ao Senhor. E quando nós falamos em culto da família, você veio à casa do Senhor para adorar a Ele, interceder pela tua família, interceder pelo teu filho, interceder pela tua esposa, pelo teu esposo, até porque está faltando muita gente aqui hoje, irmãos. Está faltando obreiro, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. E quando nós falamos em família, quando o diabo Leonardo estava falando aqui sobre Noé, eu estava acabando de pensar nessa família. Falei, gente, hoje é culto da família e a Bíblia nos relata tanta família que já passou por dificuldade, tanta família que já passou por bênção de Deus, né? Eu quero começar ali também, lá no livro de Gênesis, quando Noé, né, com a sua família, como o diácono Leonardo aqui relatou, que muitos chamavam Noé de louco, muitos chamavam Noé de doido, e ali eles se passaram 120 anos construindo aquela arca, irmãos. E quando Deus falou assim: olha, entra tu e tua família dentro dessa arca. Irmãos, tem um sentido muito grande. Quando Deus falou para Noé: olha, pega você, sua esposa, seus filhos, né, e sua nora, e entra. 8 pessoas dentro da arca. Entra a tua família. Aí eu quero perguntar aqui para a igreja: quando
poucos meses que aquela família se consertou na presença de Deus. E foram poucos meses e aquela família conheceu a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque a arca do Senhor estava dentro da casa dele. A arca do Senhor estava dentro da casa dele por certo ano. Ei, deixa a arca do Senhor dentro da tua casa. Deixa a arca do Senhor. Deus quer conduzir as famílias com a arca dele dentro de cada família, de cada lar. Deus cria qualquer coisa para entrar dentro de uma família. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 44, daqui a pouco, irmãos, eu vou voltar aqui, olha o que eu li. Nessa palavra aqui, do oficial. Olha, lá no livro de Gênesis, no capítulo 44, lembra do que José fez com seus irmãos, com seu pai, com sua mãe? Ele deu uma ordem lá no livro de Gênesis 44, ali, já quando os seus irmãos, filho de Jacó, irmão dele, iam buscar alimento, e dentro de cada cesto, de cada animal tinha ali um dinheiro para poder pagar o alimento. Ele deu ordem para aqueles que estavam entregando o alimento, falou assim: olha, está vindo aí meus irmãos com os animais, entendeu? Enche, né, o jacar dos animais dele. Nós somos do jacar, eu sou do Maranhão, né? Enche o jacar deles de alimento, e dentro do jacar dele tem dinheiro. Arruma o dinheiro e leva de volta. Sabe o que é isso aí, irmãos? Recompensa familiar. José estava recompensando o que aquela família, aqueles seus irmãos fizeram com ele, né? Às vezes, pastor, por que ele não pagou com a mesma moeda? Não, porque Deus deixou dito que o mal se paga com o bem. E José, ele fez aquilo para recompensar a sua família. E ele recompensou a sua família com o quê? Com alimento. Ele recompensou por quê? Porque estavam nos 7 anos de vaca magra. Estavam nos 7 anos que estavam passando fome. Mas José tinha alimento intocado. Então tudo isso aí, irmãos, é família. Tudo isso aí, se nós temos famílias, parar para nós meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Aonde tem família, nós parar para nós meditar, ler, saber o que é uma família. Lembra da família de Jó, irmãos? Lembra da família de Jó, um homem temente a Deus? Ele perdeu a sua família, ele perdeu a esposa, ele perdeu os filhos, ele perdeu o gado, e Deus reconstituiu tudo de dobro. Às vezes nós estamos no meio da nossa família, Deus fala assim: nossa, eu perdi tudo, acabou tudo, eu não vou reconstituir, será que eu vou recuperar? Ei, não te preocupa não, que nós que estamos servindo a Deus, Deus nos recompensa, Deus nos retribui em multiplicação, Deus nos retribui em dobro, talvez em triplo. Jó, em momento algum, ele perdeu tudo, sua família. Estou falando de família porque hoje é tudo da família. Ele perdeu sua família. Lá no capítulo 42 de Jó, está falando ali que Deus retribuiu tudo. Tudo em dobro, irmão Tereza, tudo. Ele tinha 7.000 jumentos, Deus deu 14.000. Ele tinha 7.000 vacas, Deus deu 14.000 vacas para ele, dobro. Retribuiu os filhos vinhos. E muitas das vezes, irmão, nós achamos que a nossa família está acabando, está caindo, mas Deus está retribuindo. Deus está retribuindo. Deus está fortalecendo. Deus está transformando famílias. Há muitas famílias por aí que estão aí se perdendo. Há muitas famílias por aí que estão fracas espiritualmente, e vai para o mundo e entra nas drogas, filhos, pai, mãe. Sabe o que é isso aí? É falta de buscar o Senhor, é falta de buscar a Deus. A palavra que nós acabamos de ler aqui, irmãos, fala da cura de um filho de um oficial do rei. Esse rei, ele estava numa festa quando estava Jesus. E ele ouviu falar que Jesus estava indo para Cafarnaum. Ele disse: peraí, meu filho está enfermo, meu filho está morto. Jesus está indo para Cafarnaum. E olha só o pedido que ele fez. Ele falou assim, olha, irmãos,
Senhor, desce antes que meu filho morra. Quer dizer, nas palavras aqui, ele não está pedindo, parece que ele, como rei, ele acostumou aquelas palavras que ele falava com o seu soldado. Ele disse: Senhor, desce logo que meu filho morra. Jesus disse: não, peraí, meu filho vive. Peraí, que ninguém vai morrer, não. Teu filho vive. E no meio daquela multidão ali, irmão, segundo diz a palavra, quando Jesus disse: olha, vai que teu filho vive, e o homem creu. Ele creu simplesmente naquelas palavras que Jesus falou assim: olha, vai que teu filho vive, teu filho não vai morrer. E era justamente a hora sétima. A hora sétima, irmãos, é 1h da tarde. E aquele homem, aquele oficial, ele voltou para casa. E a Bíblia não fala que situação que ele voltou. Se ele voltou chorando, se ele voltou discreto, mas a palavra que fala é que ele foi com fé. Aleluia, Jesus. A palavra que fala é que ele voltou crendo que Jesus iria curar mesmo de longe. Aleluia. Mesmo de longe. Porque ele levou aquelas palavras de Jesus no coração. Ele levou aquelas palavras de Jesus na mente. Olha, ele certamente, talvez ele poderia estar montado no cavalo, irmão Davi, e voltou para casa, e ele voltou com aquelas palavras que Jesus falou: vai que teu filho vive, vai que teu filho vive. Olha, Jesus falou que meu filho vive. Jesus falou que meu filho vive. E chegou lá, o filho estava recuperando. Ei, no outro dia, na mesma hora em que Jesus falou para ele voltar para casa, que o filho dele iria viver, naquela mesma hora, o filho dele levantou. Na hora certa, o filho levantou. Pastor, mas essa hora? Por que hora? Porque às vezes Jesus marca uma hora de trazer uma cura no meio da tua família, e às vezes você não acredita. Está ali o meu cunhado ali, alvorada, irmão, precisando de um transplante. E Jesus está falando assim: ei, acalma o teu coração. E quem vai fazer esse transplante sou eu. Aleluia, Jesus. Acalma o teu coração, que eu sou o médico dos médicos. Esse homem, quando ele voltou para casa, irmãos, e que fé! Porque se fosse outro, ele falava assim: olha, se o senhor não for, meu filho vai morrer. Eu quero o senhor lá. Eu quero a sua presença lá em casa. Eu quero que o senhor chegue lá e coloque as mãos sobre ele. Nem o filho da viúva de Naim, Jesus não colocou a mão. Jesus já falou assim: ó, volta, vai embora, que teu filho vive. Jesus está mandando um recado para as famílias aqui, ó. Jesus está mandando um recado para as famílias aqui. Jesus está falando aqui de família, aqui está falando assim: olha, não te preocupa não, que vai viver. Não te preocupa não, que eu vou consertar. Não te preocupa não, que eu vou curar. Não te preocupa não, que eu vou consertar. Ei, eu sou o médico dos médicos. Sou eu que resolvo, purifico. E que fé foi aquela daquele homem, desse oficial? Porque se fosse outro, irmãos, exigia a presença, exigia. É tanta cura que Jesus faz apenas com palavras, sem tocar. É tanta cura que Jesus faz no meio de tantas famílias, sem precisar tocar, irmãos. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia não fala que ela tinha, mas ela tinha família. Jesus não fez nada com ela, simplesmente ela tocou. E Jesus só falou assim: alguém me tocou, porque ninguém saiu do culto. Sabe o que Jesus falou para ela? Vai, que a tua fé te curou. Ele falou com o paralítico de Betesda: levanta, toma tua esteira e vai embora. Às vezes nós estamos cansados, sem força espiritual, e Jesus está falando assim: olha, levanta.
levanta, pega a tua cadeira, a tua esteira e anda, que eu estou contigo. Aleluia, Jesus. Eu estou na tua vida, porque tem um determinado tempo, irmão, na nossa vida que nós enfraquecemos. Tem um determinado tempo, irmãos, que a nossa vida espiritual ela cai um pouquinho, depois levanta, né? Eu nunca esqueci de um pregador aqui de Goiânia que ele falou assim: olha, a nossa vida é igual uma roda gigante. Quem teve aqui nessa campanha lembra. A nossa vida é igual uma roda gigante. Uma hora nós estamos lá em cima, e de repente nós estamos lá embaixo. Uma hora nós estamos no meio, e de repente nós estamos em cima. Uma hora nós estamos em cima, e de repente nós estamos voltando para trás. Outra hora nós estamos lá embaixo. Do mesmo jeito é a nossa vida. É a nossa vida, irmãos. Jesus aqui, ele curou o filho desse oficial aqui, esse oficial do rei aqui, com apenas uma palavra de longe. Jesus não chegou nem para conhecer a família. Jesus não chegou, a Bíblia não fala lá sobre mãe, sobre irmãos desse menino, não. Só fala do filho do oficial do rei. Mas Jesus sabia que lá tinha mãe, lá tinha irmão, lá tinha tudo. E olha a fé desse homem. E olha a fé. E que fé que aquele homem não voltou para casa. Se fosse outro, falava assim, não Terezinha, não vou não, Jesus não vai. Eu não vou não. Jesus só falou assim, ó, vai para casa que o teu filho vive. Não, eu não vou não, Jesus não falou se socorro. Mas o filho dele ia morrer. Porque não estava obedecendo a voz do mestre. Aleluia. Ele não estava obedecendo a voz de Jesus. Irmãos, nós temos que obedecer a voz de Cristo. Nós temos que obedecer. Jesus está falando conosco, está falando com você, e nós temos que obedecer. Se nós não obedecer a voz de Cristo, como que Ele vai curar? Como que Ele vai curar nossas enfermidades se nós não obedecer a voz de Cristo? O livro de Salmo, de número 127, fala que nós temos que colocar Deus no centro da nossa família. Nós temos que colocar Deus no centro da nossa família. Se a nossa família não tiver Deus no centro, é uma família desorganizada, é uma família desamparada, é uma família sem orientação, é uma família que não conhece a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém clamou a Deus para Deus ficar no centro daquela família. Quando nós falamos em família, eu quero voltar aqui como Salomão falou em Provérbios 19, irmãos, sobre a criação de filhos, sobre ensinar um filho a ser obediente, sobre ensinar o que é uma obediência de uma família. Quando Salomão falou aqui, em Provérbios 19, no capítulo 18, ele disse: olha, castiga teu filho enquanto há esperança. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar, não alçará a tua alma. E ele disse mais: olha, homem de grande ira, tem que sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazer novamente. Sabe o que significa esse versículo aí? Pai e mãe que colocam a mão na cabeça de filhos. A Bíblia está falando ali que quem paga o pato, quem paga tudo é o pai. A Bíblia está falando aqui, olha, se tu livrares. Quando fala no versículo 17, castiga teu filho enquanto há esperança, enquanto há tempo, enquanto está tendo força, castiga teu filho enquanto há esperança. Castiga teu filho enquanto ele está novo. Castiga teu filho enquanto qualquer oportunidade vai castigando teu filho. Mas no versículo aqui fala: homem de grande ira, tem de sofrer o dano, porque se tu livrares teu filho, se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Põe a mão na cabeça dos filhos e ele volta a fazer de novo. Pastor, mas ele só já pulou lá da cura lá dos
filho. Não, eu estou falando de família. Nosso culto hoje é de família. Ouve o conselho e recebe a correção do pai para que seja sábio nos teus últimos dias. O filho que não ouve os conselhos dos pais, o filho desobediente, ele não vê os últimos dias. Não vê, irmãos. O filho que obedece pai e mãe, o filho que respeita pai e mãe, ele tem muitos dias prolongados pela vida. Sabe por quê? Porque ele ouve o conselho dos pais. E o filho que ouve os conselhos dos pais, ele não entra em qualquer lugar, ele não vai para qualquer lugar. Meu pai na fé, ele sempre falava assim: eu nunca vi um crente morrer de tiro de madrugada na rua. Eu nunca vi um obreiro morrer esfaqueado na rua de madrugada. Sabe por quê? O que é que um crente, um obreiro, cristão, evangélico vai fazer de madrugada na rua? A não ser uma emergência, mas fazer outras coisas não. Do mesmo jeito é o filho. Sabe por quê? Porque obedece e recebe o conselho dos pais. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor, ele permanece na minha vida e na sua. Só para me encerrar aqui, irmãos. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina de tua mãe. Ei, olha aí. O pai que é um bom pai, ele dá instruções corretas ao seu filho. Mas nunca pode deixar a doutrina da sua mãe. Nunca. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça será para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Aleluia. Tudo é de graça. Tudo é de graça, irmão. Tudo é de graça. Esse versículo aqui, quando fala em diadema e fala em colares, fala em joias. Um dia nós tivemos um estudo sobre diadema. A mulher que bem pensar, ela não coloca um diadema na cabeça dela. Não é diadema. É bíblico. Está em Provérbios e está em Apocalipse. Eu tive estudo sobre isso aqui. Eu passei por curso de obreiro com a pastora e nos ensinaram sobre o que é um diadema. É tanto que aqui em Provérbios fala, olha, diadema de graça será para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com bladícias te quiserem tentar, não consistas. Então, irmãos, hoje é culto da família. Falar de família não é fácil. Até porque nem todas as famílias são iguais. Todas as famílias são diferentes. E todas as famílias têm problemas. E todas as famílias têm que resolver algo diferente. Então, nem todas as famílias são iguais. A família de Noé não era igual a de Jessé. A família de Jessé não era igual à família de Jó. E vice-versa. Então, nem todas as famílias são iguais. Mas todas as famílias têm que buscar um só propósito na casa de Deus. Todas as famílias, mesmo diferentes uma da outra, mas têm que buscar
um só propósito, que é a salvação da tua família. Buscar a salvação. Buscar aquilo que vem da parte de Deus. Porque a palavra de Deus fala que mulher, homens e os filhos sábios edificam a sua casa. Está lá em Tiago capítulo 1. Homens, mulheres e filhos edificam a sua casa. Então a própria família edifica a sua casa. Pai e mãe é o alicerce da família. Pai e mãe é os cabeças da família. Pai e mãe tem que ser exemplo da família. Se nós, pai e mãe, não for o exemplo da família, a família vai de água abaixo. Que nesta noite, todas as famílias que estão aqui, aquelas que não puderam vir, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Amém? Fique de pé, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos. Comece a orar. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Comece a agradecer a Ele, porque a tua família está na casa do Senhor. Comece a agradecer ao Espírito Santo de Deus pelo teu filho, pela tua filha,